Então, bom dia a todos. Hoje, 4 de fevereiro de 2015, continuando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Então, continuando o nosso livro Devassando o Invisível, continuando o nosso capítulo. E o nosso capítulo hoje é o terceiro capítulo. O terceiro capítulo é Frederico Chopin na espiritualidade. Ela dedicou um capítulo todo para o Frederico Chopin, mas não fala só dele, tá? Ela vai falar do contato com esses espíritos e fazer uma distinção. E vamos começar, porque não tem como falar da Dona Ivone do livro sem que a gente comece o trabalho, né? Frederico Chopin na espiritualidade. Durante o sono, a alma reposa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o corpo ao corpo. E não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, capítulo 8, pergunta 401. Esse é o capítulo da emancipação da alma, gente. No importante livro Fatos Espíritas de William Crookes, o sábio investigador das personalidades invisíveis, existem estes dois tópicos. Bom dia, Sereia, bem-vinda, bom dia, Augusto. O primeiro, referente à aparição de mãos luminosas visíveis à luz ordinária. O segundo, tratando das célebres materializações do espírito de Kate King. Transcrevemos ambos no início da presente crônica, porque os julgamos testemunhos adaptáveis a outras materializações que temos presenciado, não obstante serem estas categoricamente espontâneas e não provocadas como as primeiras. Então, William Crookes era um experimentador, Sir William Crookes, em inglês, e tem esse livro editado pela FEB, certo? Que é o livro que chama Fatos Espíritas. E o William Crookes fazia experimentações, naquela época era o que chamava assim, espiritismo científico, né? Os ingleses se dedicaram muito a isso, se faziam evocações, faziam experimentações com materializações de fatos. E o William Crookes foi um grande estudioso de vários médiuns que não foram só esses ligados a Kate King. E aqui estão os trechinhos e vamos falar deles, né? Nem sempre ela botou entre parênteses, a mão. É uma simples forma, pois algumas vezes parece perfeitamente animada e graciosa. Os dedos movem-se e a carne parece ser tão humana quanto a de qualquer pessoa, das pessoas presentes. Eram as aparições de mãos. Porque tinha as aparições de algumas mãos que as pessoas viam, tinha outras que os espíritos não faziam ver as mãos, mas enfiavam as mãos deles no balde de cera quente, cera de vela, né? Então ficava a forma das mãos dos próprios espíritos. Ali mesmo eles talhavam flores. Tinham espíritos especialistas em talhar flores. Tinha uma que chamava florista, mas isso não com William Crookes, com Peixotinho, se eu não me engano. E faziam buquês de flores maravilhosos nessas ceras. Olha a coisa, chamava florista ela, né? E esse de William Crookes diz, olha, as mãos aparecem não assim como uma imagem, com uma simples forma de mão, mas graciosa, ou seja, animada, uma mão que se mexe, que se tocasse sentiria o calor humano, tão humana quanto a mão de um encarnado. Por sinal, apareciam também mãos que tocavam piano, por exemplo. Mãos com aquele médium, o médium escocês, o Daniel, né? O Daniel Douglas Home, que depois ele emigrou para a França, foi para os Estados Unidos, emigrou para a França, e com ele apareciam mãos mesmo que tocavam uma filarmônica. Então, a mão que toca a filarmônica era uma mão animada. Por sinal, Kardec estuda isso sobre as manifestações
físicas, e ele fala desse toque das mãos sobre o piano, etc. Então, essa mão aqui também, que diz William Crookes, era tão humana quanto uma mão de uma pessoa encarnada. Mais adiante, uma outra citação ele faz: Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva, que se achava ao meu lado, e não de uma visitante do outro mundo. Porque sobre as visitas do outro mundo, a gente imagina espírito assim, ou você não toca nele, ou ele deve ser frio como um cadáver. Mas o espírito que está demonstrando que a vida continua depois da vida, ele não vai se apresentar frio. Até porque o corpo perispiritual é tão humano quanto o nosso, mas humano o suficiente para viver no mundo dos espíritos. Então, o perispírito já foi estudado, por exemplo, o perispírito tem peso material. Já foi feito estudos com isso, algumas gramas, que perante a matéria é um peso danado, né? Se vocês forem analisar isso, eles têm o seu peso, o perispírito tem o peso deles. Então, o perispírito é um corpo que quem teve acesso a tocar um corpo de um espírito materializado sentiu o calor humano, sentiu batimentos cardíacos, tocou, viu pulso, tocou no cabelo. No caso da Kate King, que era o estudo específico do William Crookes, a Kate, ela conversava muito graciosamente com as pessoas na sala, foi feito estudos nela, o William Crookes tocava nela, tirava a pressão arterial dela, fazia estudos diretamente nela, como se fosse uma pessoa encarnada, e ela era muito diferente da médium. A médium era pequenininha, mais cheinha. A Kate King era uma mulher alta, magra, dos cabelos loiros, compridos, né? Se apresentavam com roupas assim mais detalhadas, diferente da própria médium. Na verdade, estudando as coisas que aconteciam na Europa, escrito mesmo aqui na língua deles, nós observamos, por exemplo, que dizem que a médium, o que é que foi que acontecia? Ela tinha essas manifestações da Kate King e o povo começou a meter a língua nela, né? Dizendo que era mentira, que era farsa e tudo. E ela pede a assistência de William Crookes e se coloca totalmente à disposição do William Crookes. Tem outros estudiosos, psiquistas, né? Chamados psiquistas, que estudavam esse tipo de fenômeno. Então tem um outro... Cadê meu livrinho? Não tá por aqui, ó. Vou falar improvisado. São coisas improvisadas. Tinha um outro que estudava uma médium que se chama até Bom Dia Elizabeth. Se chamava Elizabeth, essa médium. Eu tô comprando o livro da biografia dela. Um único livro que tem na Itália, eu achei. Em italiano. Cadê meu livro? Não tá aqui, só porque eu quero agora. Incrivelmente. E estudando essa médium inglesa, vou contar para vocês assim por cima mesmo, não tem nada não. Estudando essa médium, que se chamava Elizabeth, viu, Elizabeth? Em sua homenagem. Ele pegou essa senhora, que era médium, e se comunicava com alguns espíritos na própria casa deles, né? Eles faziam isso dentro de casa. Não tinham centros espíritas, eram grupos que se chamam hoje grupos familiares. A Europa era muito ligada a grupos familiares até hoje, né? São os que mais funcionam, são os grupos familiares, ou seja, dentro das casas das pessoas, não em imóveis adaptos para aquilo. Então, o que é que fazia? Elizabeth Esperance, exatamente, Diana. Você é melhor do que Google, meu bem. Ela mesma. Então, aparecia um espírito de uma criança. Para os seus pais ficaram se comunicando com essa criança depois da sua desencarnação, eu acho que, se eu não me engano, 14 a 16 anos. E o espírito, muito curioso, aparecia para os pais ainda criança. E aí o estudioso pegou ela e na casa, não o espírito, pegou a casa, fez tudo aquilo para poder proteger a casa, não é? Para
tirar qualquer possibilidade de fraude, colocou adesivos com a assinatura dele, fechando as portas, botou amido no chão, provavelmente tipo talco, maisena, para ver se ia ter passos de pessoas, e fizeram a tal da reunião mediúnica, por sinal, curiosamente, depois do almoço. Significa que as pessoas tinham o estômago assim cheiozinho, né? E fizeram a reunião do mesmo jeito. E nada, a menininha aparece. A menininha aparece no escuro, do lado dele, e ele vê uma respiração infantil. Ele toca na menina e vê uma criança, engraçado, uma criança desnuda. Vai saber que circunstância e por que a criança aparece desnuda. Toca nos cabelos, os cabelos compridos da criança, fala com uma criança e ele pede para poder ligar a luz. Ele tinha uma coisinha assim que ligava uma luz, sei lá. E aí ele ligou a luz e controlou a menina. E aí viu a menininha de torno de 6 a 7 anos, timidazinha, sorridente, com cabelinho comprido, e ele sente o calor do corpinho dela. Um calor de corpo humano, mas uma coisa diferente de um corpo normal. Apesar de ter tudo de um corpo humano, tinha uma diferençazinha, né? Se vocês tiverem uma experiência dessa, toquem, por favor, sintam o calor e depois contem para nós, tá certo? Somente assim o Dudu, a sereia, a gente fala o Dudu que é para ele poder dar um pulo de onde ele estiver, viu? A gente cita o nome dele. E a criança ele via com aquela temperatura, então ele sentia normal. De sentir a temperatura, que coisa interessante. Então não era só o William Crookes. A dona Ivone, ela sente o cheiro, sim. A gente reconhece, né? Na verdade eles se colocam para serem identificados do mesmo jeito que eram antes. Com certeza essa menininha se fazia aparecer com 6, 7 anos ainda para convencer os próprios pais, né? Com certeza. Então vamos lá, continuando. Sendo a faculdade mediúnica o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual. Tranquila, Maria, um beijo. Sendo a faculdade mediúnica o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual, e estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, a um médium que se haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou aquele espírito, que tanto poderá ser uma entidade normal e esclarecida como inferior e obsessora. Então, sendo a faculdade, olha, como faculdade, é como você respirar, tocar, falar e ver. É uma faculdade, é um sentido que a pessoa possui. Estando essa faculdade prevista nas leis da natureza, ou seja, está inerente no ser humano, não será impossível dentro do certo limite, ou seja, do limite de cada médium. Quem vai ver mais, quem vai ver menos, quem vai ver por dentro, quem vai ver por fora. Quem vai ter percepções só da voz, quem vai ter só intuições, enfim. Com determinada limitação de cada um, há um médium que haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, ou seja, um médium que tenha treinado a sua mediunidade, porque a mediunidade também é feita de treino, é feita de crescimento, ela tem que ter um desenvolvimento. Para ela se desenvolver com saúde, a mediunidade é feita para ter uma comunicação com o mundo espiritual e nos predispõe à superioridade moral. Nós temos que nos colocar a essa exposição da espiritualidade superior, tentando evitar as nossas paixões humanas ao máximo possível, ou seja, o melhor modo da gente se sentir estimulado para a vida espiritual é falar com os espíritos. Eu sou totalmente a favor do contato com a espiritualidade. Tem sentido, né? Porque enquanto você fica só de teoria sem ter falado com o espírito, fica uma coisa meio abstrata. E fica uma coisa assim, isso é coisa dos espíritos, coisa dos médiuns, a gente imagina, né? Limitado somente aos médiuns mais ostensivos. Ter esse contato com a espiritualidade faz com que nós tenhamos mais certeza disso aí, porque nós temos que ser lembrados todos os dias, já que a matéria nos condiciona muito fortemente. A matéria condiciona bastante, não é? Então, o que acontece?
Nós, em contrapartida, temos que ter uma prática de mediunidade muito mais moralizada, pelo nosso próprio bem-estar. A gente não está fazendo favor a ninguém, né? Você imagina você tratar-se moralmente só para fazer favor a alguém? De jeito nenhum. O seu tratar com a mediunidade, a sua disciplina moral, no seu viver, na sua postura, faz com que você se melhore você mesmo. Quem é que vai ter as companhias espirituais melhores? Não é? Não somos nós? Quem será o beneficiado? Nós mesmos. Nós somos dispostos a isso, nós estaremos predispostos, se quisermos, a ter esse contato melhor. O Dudu colocou para nós. Lembrando que a mediunidade não se faz sem estudos, a sua idade na casa e trabalhando esse processo com muita responsabilidade. A mediunidade se faz nisso todos os dias, sabe, Dudu? Além de tudo isso, no seu dia a dia. É quando você vai na padaria comprar aquele pãozinho, é quando você vai correr para a sua saúde, é quando você vai abrir a porta para o vizinho para poder dividir o seu açúcar. A mediunidade se faz todo dia em tudo isso e muito mais. Porque a mediunidade não vai estar nunca limitada ao dia da casa espírita. Seria muito fácil assim. A gente ficar limitado só com o dia do estudo, no dia da casa espírita, e aí, fora disso, não é? Nós sermos pessoas comuns. A gente ressalta, Dudu, porque de qualquer jeito o estudo fica gravado e não tem participação na tela para poder a pessoa levar um pensamento em si, né? Desenvolver um pensamento. Então a gente mastiga para poder ficar claro a coisa. Então no trabalho do dia a dia, nem sempre 100%, a gente não vai nem limitar o trabalho que a gente faz de caridade lá no centro, na distribuição da sopa. Porque às vezes nós saímos para esse trabalho da sopa, no trabalho do agasalho, que é um trabalho muito nobre, nós devemos fazer, mas a gente esquece do convívio familiar, do convívio social, da paciência que a gente tem que ter com nossa mãe, com nosso pai, com nosso filho, com nosso marido, com a sogra. A gente esquece, então é um descargo de consciência da quando eu fui lá e fiz o agasalho do pobre. Eu estou indo fazer caridade. Isso é muito complexo, tem nuances muito interessantes, porque se repare, se o Cristo disse que nós temos que orar dentro do nosso templo, e o nosso templo é o coração, né? Nosso templo é o coração, e ao mesmo tempo a espiritualidade diz que a maior a prece é a caridade, ou seja, eu não vou estar limitadamente fazendo a caridade dentro do templo, nós vamos estar no cotidiano mesmo. É no dia a dia. Quando Jesus diz sai, vai agariar e amigos, não é bobo não, né? Nós vamos construindo amizades. O estudo com a Dona Ivone, viu, Dudu, nos dá muita amplitude disso aí. Eu posso dizer para vocês, a nível de mediunidade de outras coisas, eu entendi muito isso. Eu entendi muito com o Dr. Sérgio, eu estudei desde 2009, 2010, eu sigo o Dr. Sérgio, ponta a ponta. E a Dona Ivone, coincidentemente, o mesmo período. E nós observamos que fora do ambiente da casa espírita ou do ambiente de trabalho, é o cotidiano que nos faz isso. É no dia a dia. A plenitude disse ali para nós, no mar da vida, com certeza, né? Plenitude. No mar da vida. Elizabeth diz pra gente, a primeira caridade com as pessoas que estão ao nosso lado. É a primeira. Sim, Sereia, muito. Aprendi muito com ele, até porque, com todo respeito a outros colegas da ciência da espiritualidade, confrades espíritas, que são muito competentes, eu gosto também, o Dr. Sérgio tem um quê de amor, sabe? É uma pessoa que tá falando de ciência, daqui a pouco fala assim de moralidade, introduzindo ali no meio. A pessoa tá ali para estudar cérebro, daqui a pouco ela já tá revendo os conceitos de amor à sogra. De amor à mãe, de paciência com o marido, é incrível. Ele tá falando ali de cérebro, tá falando das glândulas. É nisso aí que me apaixona dele, sabe? Muito. E a Dona Ivone tem disso. Você vê que ela tá aqui falando de mediunidade e ao mesmo tempo ela tá contando para você as nuances do seu cotidiano como médium. E tá demonstrando para nós que a mediunidade não fica circunscrita à mesa mediúnica. A mediunidade você mede o tempo todo.
Não tem como separar. Não tem como ser espírita no centro, não tem. Eu que tenho a oportunidade de conversar mais intimamente, assim, quem me conhece no dia a dia, às vezes bate o pai e fala, gente, é uma coisa incrível. É o tempo todo. Não tem como levantar a bandeira de espírita no centro somente e ficar se ocultando assim, não tem. Como diz o Cristo, não te envergonharei de mim. A gente não tem que se vergonhar, né? A gente tem que vivenciar uma paixão boa, como diz os bons espíritos. É aquela paixão que te estimula para o bem, que faz de ti um ser humano melhor. É isso aí, o espiritismo é isso aí. É essa paixão. Então, com a dona Ivone, sob o âmbito da mediunidade, e aí com as bases espíritas, nós, da codificação, que eu sou uma grande apaixonada pelo codificador também. Às vezes, quando eu estou estudando ali, tal, eu fecho os livros e olho para a foto dele, tá bem assim na capa, e digo, meu irmão, que seria do pensamento espírita assim a sua mente? E eu agradeço a ele. Eu tenho um agradecimento assim profundo pelo codificador também. E sinto parte dessa célula, me sinto parte dessa célula, dessa família espírita. E é nisso que eu tento no trabalho com vocês aqui, pessoal, passar essa paixão para vocês, sabe? Para que vocês também se sintam parte dessa família. Para que depois que os computadores se fecharem, vocês também passem adiante essa paixão, essa alegria de ser espírita. Essa alegria de saber que a mediunidade é um meio de comunicação com os espíritos é uma coisa muito simples. É muito simples, não é tão complexo como a gente imagina, que fica na mão dos melhores médiuns, que nada. Porque como eu converso com as minhas amigas, não é? Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Nós conhecemos a árvore pelo fruto, o fruto da árvore. Não é? Se sua árvore dá um fruto bom, que belezinha. Então, não importa se a sua mediunidade é de intuição, se você tem psicografia mecânica, você vai aprender a se conhecer, como diz o Cristo, e vai distinguir as suas comunicações. É quem faz treino de mediunidade. Já há um bom tempo, você aprende a distinguir isso, sabe? O pensamento, a confiança em Deus. Então, vivenciar a mediunidade dentro dos próprios códigos da doutrina espírita, dos livros da codificação, né, Sereia? Que é uma alegria ver o pensamento inteligente de uma pessoa. Eu admiro sem inveja, né? Que alegria ver, meu Deus, que mente, que coisa linda. E, né, Elizabeth, vivenciando aqui com a Dona Ivone dá muito isso para você, essa coisa assim passional. A Dona Ivone também era uma grande apaixonada pela doutrina espírita e passa para você o estímulo, essa alegria, sabe, essa vontade de abraçar a causa e abraçar a causa pelos todos os lados, né? Pela causa da mediunidade, a causa da ciência, a parte da fé que se completa, né, Sereira? Como a gente falava do Dr. Sérgio, que o Dr. Sérgio está lá falando de cérebro, você está lá com um papelzinho e a caneta tal, anotando os hormônios que funcionam no corpo humano e os sintomas físicos que a mediunidade te dá, tal, daqui a pouco ele está revendo conceitos do amor ao próximo. Aí você vê aquela plateia, o povo tudo assim, de cara, né? Porque tá esperando um homem de ciência. Mas além de ser um homem que te passa amor no que faz. Ou concluindo o trabalho, né, plenitude? Tá concluindo o trabalho, aí ele chega para você e fala, vamos fazer uma prece, com aquele jeito dele. Porque não tem como falar de mediunidade sem prece, sem espiritualizar-se. E é aquele povo que mistura ali ao mesmo tempo de pessoas cultas, né, de pessoas cultas, que tem que se pegar entre elas mesmas a orar como criança. Vamos orar. Coisa boa, vamos orar. Não é maravilhoso isso? Então a paixão da Dona Ivone é contagiosa e é dessas mentes espíritas que fazem parte dessa célula, que nós fazemos parte disso. Então eu me sinto parte. Então eu não vejo o Dr. Sérgio como um ídolo, nem o Haroldo,
nem a Dona Ivone eu vejo como irmãos meus, são confrades espíritas. E que eu tenho muito que aprender com eles. Será que eles também não teriam alguma coisa para aprender comigo? Será que nós todos não temos o que aprender com a Dona Edna? Ou com a Carla? Ou com o Ligeirinho? Todos. Porque cada um tem uma coisinha para oferecer ao outro. Sabe uma coisa que você não sabe? Aí você faz assim, puxa, é mesmo, eu nem sabia disso. Não é uma belezinha? Por isso nós fazemos parte. É essa o intuito dos nossos estudos durante a semana. É envolver aqui a todos nessa alegria e nessa paixão de ser espírita. Não nos sentirmos melhores perante os outros irmãos que professam outras fés, mas sentir-nos agraciados por já poder compreender aquilo ali. E quem sabe, né, com esse jeito, com essa alegria, passar adiante. Porque tem coisa mais maravilhosa do que saber que a vida continua depois da vida. E que se o nosso coração está bombardeado de saudade de um ente querido, nós temos a certeza que aquele ente querido vive. E que aquele ente querido, muitas vezes pela distância material que uma passagem aérea nos limita, ele com seu corpo, como diz o Plínio Oliveira, com seu corpo alado, né, com seu corpo alado, pode nos encontrar onde nós estivermos. Então, como não ter alegria? Como não ter o coração cheio de alegria? Bom dia aos companheiros que estão chegando, os arrobas fiquem aí de olho, viu? Vamos lá. Sendo a faculdade mediúnica, o meio que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual, e estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, a um médium que se haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou aquele espírito, que tanto poderá ser entidade normal e esclarecida, como inferior e obsessora. Repare que ela cria uma distinção. Seja uma entidade normal e esclarecida, de nível mediano, como inferior, como obsessora, e aí completo eu como espírito também que seja superior a nós. Por que não, né? Ernesto Bolzano, sábio psiquista italiano, que os espiritistas estudiosos tanto acatam, em uma das suas admiráveis obras, declara que entre as entidades inferiores, talvez somente o chamado réprobos, talvez, jamais possam comunicar-se com os médiuns, o que nos induz a concluir que tais espíritos, os réprobos, portadores de vibrações viruladas por múltiplos prejuízos, tão contagiosas quanto a mais perigosa peste, poderiam, com sua presença no fenômeno da incorporação, quando é fraca a permuta de vibrações, levar os médiuns a enfermarem gravemente ou até mesmo a morrer. Os grandemente iluminados lutariam de seu lado com dificuldades para a plena harmonização com o médium, dada a inferioridade moral vibratória. Ela faz duas distinções. Ela cita um pensamento de Ernesto Bolzano sobre os réprobos. Os réprobos seriam os suicidas. As comunicações dos suicidas são as mais raras porque são muito complexas. Isso no sentido do suicida ainda não reconhecer-se. Porque o suicida fica num estado de perturbação contínua, não fica? O suicida fica ainda sem se entender, sem se reconhecer, dentro dele mesmo, fechado no seu próprio inferno interior. Então, naqueles períodos ali, fica difícil ele dar uma comunicação. Porque nem ele mesmo se reconhece, não é? Já o suicida, gente, que mesmo tem sido suicida, ele, mesmo ainda sofrendo as consequências do suicídio, ele já tem uma noção normal dele, já se reconheça e tente se recuperar. Esse aí pode dar comunicação, tá certo? Ela quer dizer aqueles que não estão ainda conscientes de si. Estão em estado de perturbação, ou seja, estão frescos ainda no problema. Então, né, ou não arrependidos, estão em estado de loucos. Então, nesse estado que eles vão se encontrar, as suas energias vão ser purulentas, pior do que a peste, é muito complicado.
E aí ela diz, e os grandemente iluminados lutariam, os espíritos no caso, né? Com dificuldades para a plena harmonização com o médio, dada a inferioridade moral vibratória deste. Plena harmonização. Não quer dizer que não é possível. Então, uma plena harmonização seria uma compatibilidade direta de um para um por um. Como vibratoriamente é difícil, porque o indivíduo que está encarnado e moralmente inferior, ele não vai ter como ter uma simbiose a 100%, não é? Porque ia ter que ter o mesmo nível vibratório. Mas não quer dizer que a comunicação não ocorre, mesmo com uma determinada dificuldade. Não obstante, possuem eles tantos meios que os homens ignoram de transmitir seus pensamentos e ideias. Então, olhe bem, não obstante possuem eles tantos meios espíritos, né, que os homens ignoram de transmitir seus pensamentos e ideias, suas influenciações se infiltram tão sutilmente e de forma tão variadas nos meandros de uma faculdade mediúnica, que frequentemente os homens recebem lições e conselhos dessas entidades grandiosas, ignorando que sejam delas, pois, de regra, individualidades espirituais dessa categoria, sobretudo aqueles cujos nomes foram conhecidos na Terra. Tomam pseudônimos a fim de se fazerem acreditados. Antes de eu começar a falar dos pseudônimos, eu vou falar disso aqui. Sobre a questão vibratória e sobre a possibilidade deles se comunicarem conosco, que muitas vezes nós ignoramos. Nós ignoramos isso, porque eles encontram 1001 possibilidades, sejam através do contato conosco direto, seja até mandando recado por outros espíritos. Vocês sabiam que espíritos dão recados? Às vezes espíritos superiores vêm com uma carta na mão, ou espíritos medianos vêm com uma carta na mão, carta eu estou dizendo entre aspas, que a gente não pode nunca dizer que é 100% aquilo ali, e eles fazem médiuns desses próprios espíritos e transmitem a notícia para nós. É também isso muito possível. Só que para completar essa colocação que ela quer dizer sobre os meios que os espíritos têm, que muitas vezes nós ignoramos, eu trago para vocês a questão 495 do Livro dos Espíritos, que é o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos. A pergunta é essa, mas o desenvolver da questão que foi respondido por São Luís e Santo Agostinho juntos. Olha que pergunta, que resposta. Eu vou pular toda, porque não interessa a nós nesse momento. Eu vou botar para vocês só a parte que nos interessa aqui. Não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. Se são essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão com oceanos sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Então, que nós não nos limitemos de perguntar para eles qualquer coisa. Nós não nos devemos cansar de interrogar os espíritos, os nossos espíritos protetores. Né? Como estava dizendo Alexandre, nós deveríamos rezar a quantidade das vezes que nós comemos. Mas o nosso orar não significa 1000 palavras. Eu tive me reavaliando sobre isso, sabe? Isso na minha questão de reavaliação pessoal. Então, o nosso elevar o pensamento a Deus, uma simples 4, 5, 6, 8, 10 palavras, às vezes faz efeito de uma prece de 50 palavras. Seja no trânsito dentro do ônibus, seja indo pegar o pão, mas naqueles momentos que nós não nos cansemos de indagar. Venha cá, meu espírito protetor. Eu sei que você não vai se meter no meu livre-arbítrio, mas eu estou com a dúvida tal. Me inspire o melhor caminho do bem a seguir. Gente, vocês acham que eles vão negar para vocês uma inspiração?
você vai orando, vigiando, vai elevar a sua vibração e vai perceber mais a orientação do bem, né? E ele disse, não nos devemos fatigar de fazer perguntas. Anteriormente, eles ainda dizem assim, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa, os espíritos protetores, né? Tão elevados, os espíritos protetores de fato, né? Pois tem os espíritos familiares, os amigos, etc. Então, para quem duvida que os espíritos protetores, no caso, né, verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que, é aqui onde eu vou chegar, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Para nós, o espaço não existe, e embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa acima de nossas forças, a de que não vos deixou sozinho à terra, sem amigos e sem amparo. Essa pergunta linda, olha gente, quando vocês sentirem tristes, quando vocês acharem que o mundo não vos compreende, quando vocês acharem que tem peso demais para os ombros, lembra-se, a Ju disse que é para eu ler a pergunta 495. Corre ligeiro no livro dos Espíritos e vai ver 495. Esse número vai gravar em vocês. Se vocês estiverem na rua, pega no Google em PDF e leiam, porque é de um conforto espiritual fora do comum. Então, para os espíritos superiores, nossos espíritos guias, né, nossos amigos, para eles não tem distância. Eles têm métodos e meios que nós não conseguimos imaginar. Nos falta percepção de imaginar isso. Porque o pensamento irradia, não é? Então, eles conseguem estar conectados conosco, mesmo estando léguas de distância. Eles podem estar em outros mundos. Que se vocês forem contar a distância de quilômetro, é bem distante, né? Mas eles podem, através do pensamento, estar conosco. E aqui a Dona Ivone diz para nós que frequentemente os homens recebem lições e conselhos dessas entidades grandiosas, ignorando que sejam delas, pois de regra, individualidades espirituais aí vêm. Dessa categoria, sobretudo aqueles cujos nomes foram conhecidos na Terra, tomam pseudônimos a fim de se fazerem acreditados, visto que a verdadeira identidade seria posta em dúvida ou causaria escândalo. Ora, espíritos dessa superioridade que ela quer dizer pegariam os pseudônimos normalmente, para não causar escândalo. Aí a gente ia se sentir inabilitado. Você já pensou assim? Uma Carla da vida? Carla, você tá aí? Uma Carla da vida recebeu uma psicografia e assinar Francisco de Assis. Nossa, eu devo estar sendo obsediada. Meu Deus, é mistificação. Um espírito escrever Francisco de Assis, tem alguém gozando comigo. Mas lá no livro dos médiuns, na Identidade dos Espíritos, capítulo 24, Kardec diz que nós reconheceremos as comunicações dos bons espíritos não pelos nomes, mas pelo conteúdo, pela sua linguagem. Não é? Reconhece-se um espírito olha só, que a linguagem dos espíritos guarda sempre relação com o grau de elevação de quem já tenha chegado. Então, ela não vai assinar Francisco de Assis, apesar que é possível que ela intua que seja Francisco de Assis. Mas ele pode assinar Chiquinho Lavador do Pé, Chiquinho Engraxate. E aí, Chiquinho Engraxate. Que legal, né? O irmão Chiquinho Engraxate. Mas foi ele. Só que aí, o que é que ele faz? Por descrição, porque os espíritos superiores, eles são discretos, gente. Eles não ostentam. Eles são muito discretos. E aí a Dona Ivone diz aqui, ó.
visto que a verdadeira identidade seria posta em dúvida ou causaria escândalo, ao mesmo tempo que acarretaria dissabores ao médium, o que um espírito elevado sempre costuma evitar. Os espíritos elevados costumam evitar dissabores para o médium. Vocês já pararam para observar que coisa interessante? Porque um espírito que ele é elevado, ele vai evitar de colocar o médium numa saia justa. Então ele vai, por mais que Carla intua, meu Deus, sei lá, eu senti assim como se fosse lá da Pleiade de Francisco de Assis. Mas não deve ser não, assim no Chiquinho, o engraxate. Mas ela vai ficar feliz, porque sendo uma menina estudada, ela vai entender que os espíritos se distinguem através da sua linguagem, através da sua postura moral. Então, costumam evitar colocar o médium em saia justa. Por que isso? Porque é a razão que nos diz isso. O nosso codificador não nos ensinou que nós, acima de tudo, inclusive o Espírito São Luís, nesse capítulo que eu citei para vocês, que nós temos que ter sempre a razão, a lógica. Vem cá, deixa eu pensar direito. O Espírito Superior vai colocar Carla Piton contra o movimento espírita que quer doida para poder comer ela e fazer espetinho de gato? Não vai, né? Vai ter uma determinada prudência. Mas os espíritos podem substituir outros? Pode. Em raras exceções. Mas normalmente os espíritos substituem outros, segundo o próprio codificador e o São Luís, em ensinamentos gerais. Mas quando forem ensinamentos particulares, se tem que ter muita observação contra a mistificação. E aí a Dona Ivone diz: Camilo Castelo Branco, o eminente escritor lusitano, que foi o que escreveu Memórias de um Suicida, amplamente conhecido, um dos nossos mais antigos amigos espirituais, que desde os nossos 12 anos de idade nos aparecia em visões nítidas, queixava-se amargamente como espírito de se ver com frequência corrido de junto dos médios, com quem gostaria de se comunicar. Eu tô rindo porque eu fico imaginando a cena, né? Enxotado dos centros espíritas, sob acusação de mistificador, apenas porque o seu maior prazer seria testemunhar o mundo, a própria imortalidade e o noticiário copioso do além, o que levava necessariamente a se apresentar com a verdadeira identidade. Então ele precisava dizer que ele se chamava Camilo Castelo Branco, gente. Bom dia a todo mundo que chegou, gente. Um beijo para vocês, viu? Ele precisava se comunicar como Camilo Castelo Branco porque ele foi suicida e foi escritor. Ele precisava contar o seu caso. Na verdade, a intenção era esse. Ele era enxotado dos centros espíritas porque os médiuns não acreditavam nele, achando que estavam sendo mistificados, obsediados e etc. Como eu estava falando com vocês. Mas é o seguinte, de um modo ou de outro, Camilo Castelo Branco teve que aprender humildade, não é? Porque nada se perde no mundo espiritual. A gente aprende de vários lados, eu gosto de dizer isso. Que a gente não aprende por um lado só. Nós aprendemos para cima, para baixo, para o lado e assim vai. Porque ele, ao mesmo tempo que os médiuns, os centros espíritas perderam a oportunidade de receber mensagem direta deles, o próprio Camilo Castelo Branco foi trabalhando a paciência, foi trabalhando a humildade dele, foi vendo que ele não era assim tão especial como talvez ele pensasse, ou seja, mexeu com o íntimo dele, né? Então ele também teve a lição dele. Todos temos lições. Não seria Camilo Castelo Branco que não ia ter só porque era Camilo Castelo Branco. Então, no entanto, aceitava-no sem objeções quando ele, olha essa, viu, Carla? Quando ele, no desejo de falar com os mortais, passava a mentir e enganar.
mentir e enganar, afirmando chamar-se Camilo da Silva aqui, José Camilo Botelho ali e mais além Camilo da Fonseca, pobre professor português que tivera a desdita de se suicidar por motivo de dificuldades financeiras. Mas por que não aceitavam Camilo, o escritor? Porque o grande Camilo não se poderia comunicar com qualquer médium em qualquer centro espírita para falar aos irmãos de humanidade como tanto desejava. Se como espírito desencarnado não passava de uma entidade sofredora, carente de consolo e estímulo para a reabilitação, embora na Terra houvesse sido mestre de língua portuguesa, romancista emérito? Olha só, a ilusão nossa, tá vendo? Humana. Porque a gente, foi escritor tal, é um grande espírito, às vezes não é, ele não foi, era um sofredor. Ele tinha os seus títulos na Terra, mas no mundo dos espíritos ele era o quê? Um suicida. Ele precisava testemunhar suas dores, a sua vivência como espírito suicida, primeiro como expurgo, não é? Como terapia, igual nós escrevemos cartas por terapia. Hoje eu vejo isso a parte da comunicação mediúnica, contando os fatos pessoais, e muitas vezes nas reuniões mediúnicas raciocinem comigo. Hoje a método da psicologia nos aconselha que a gente poderia, para se livrar de muita mágoa, muito rancor, muito trauma, escrever sobre isso, não é assim? Vamos escrever uma carta. A gente escreve, se desabafa e tal. Se possível, jogue fora. Se você tiver a psicologia de fazer isso. Senão você pode guardar, não é assim? Então o espírito que vem contar os casos dele não é uma terapia que ele está fazendo. É uma terapia porque ele vai estar contando as suas fraquezas e não é fácil, nesse caso muito mais ainda, contar suas tristezas e fraquezas para o mundo saber de você. É duro, hein? Bom dia, Miriam, bem-vinda. Não é difícil? Então, ele estava procurando ajuda. Era uma ajuda que você estava dando. Quando o espírito está contando para você numa reunião mediúnica o que está acontecendo com ele está tendo um desabafo, não é uma terapia. A gente tem que escutar o espírito falar. Às vezes a gente quer encaminhar logo o espírito para o socorro, mas às vezes não. Deixa o espírito contar. A gente só tem que ficar forçando a vida dele. Curioso, querendo fazer entrevista. Mas deixa o espírito contar o que ele tem para dizer, o desacerto dele, não é? Exatamente, né, Plene? Com caridade. Deixa ele contar, deixa ele desabafar. Aí depois a gente encaminha ele para o socorro. Deixa ele contar a tristeza dele, coitado. Quando a gente está ouvindo o problema de um amigo, a gente não faz o amigo contar o problema. E a gente não bate um papo, e a gente não vai sustentar, vai fazer umas comparações e tal. A Miriam colocou pra gente. São Luís fala muito disso nos casos da Revista Espírita, que também ajuda eles a organizar os pensamentos, Isso sobre a vocação, Kardec fala isso no livro dos médiuns. Da evocação, que ajuda isso, a eles organizarem o pensamento deles, no capítulo da evocação. Ajuda a ter o pensamento organizado, né? Então, voltando aqui. Pois sabemos que o talento, o saber, os títulos honoríficos conferidos pela terra a um cidadão desprovido dos dotes morais e qualidades honrosas do caráter e do coração, nada representam na pátria espiritual. E até que, na maioria das vezes, somente servem para confundi-lo e sobrecarregá-lo de responsabilidades. Porquanto, justamente os cérebros mais burilados de cultura são os que deveriam conhecer melhor as leis do bem e da justiça, únicas moedas valorizadas no além-túmulo, olha só. Por isso mesmo, o amigo Camilo Castelo Branco, espírito necessitado de aprendizado rigoroso, ansioso por servir a causa da verdade entre os homens, buscando lenitivo para suas muitas dores nas narrativas e lições que,
extraídas da própria experiência, sempre desejou oferecer aos encarnados, a fim de aplanar caminhos para os seus resgates futuros. Não conseguiu, nem médiuns, nem centros espíritas, que lhe aceitassem a palavra, porque os homens o endeusaram tanto, graças à sua copiosa literatura, que até mesmo os espíritas esqueceram que ele, espiritualmente, não passava de entidade vulgar pela situação moral que os seus desacertos terrenos lhe acarretaram no mundo invisível. Olha, da leitura eu vou concluir aqui. E a gente vai conversar esses minutinhos. Então, ele era um cidadão do mundo. Ele tinha os títulos que o mundo oferece a nós. Mas ele ainda não tinha tido a educação do amor. A educação da moralidade. Nesse mesmo capítulo que eu falei para vocês do Livro dos Médiuns sobre a identidade dos espíritos, o próprio codificador coloca para nós, no item 265, que a inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntos. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. Então, o espírito que intitulou-se no mundo material, que tem inteligência, que a gente bate palma mesmo, não é? Que fez muitas vezes a sua parte, o seu papel na história, faltou com moralidade. Ele foi competente, mas faltou nele mesmo a sua capacidade de amar. A possibilidade abrangente que a sua inteligência poderia, não é, ter facilitado para ele, não é isso que a Dona Ivone diz? Porque não seriam os mais inteligentes aqueles que deveriam compreender melhor as leis de Deus? Porque têm eles a capacidade intelectual do entendimento? Porque eles não estão na ignorância? Eis porque nós precisamos nos amar e nos instruir. E a instrução, hoje, meus amigos, nessa encarnação atual, não vamos nem falar das anteriores, vamos falar dessa de hoje. A encarnação de agora e a possibilidade de instruir-nos é uma possibilidade enorme de poder praticar a inteligência com a bondade. Porque hoje nós não temos somente a instrução dos livros, aquela dos homens comuns, mas também temos a instrução filosófica, nós temos a instrução da moralidade. Nós estamos sob o juízo de Deus, nós temos uma capacidade enorme de distinguir, de separar o joio do trigo, apesar desse joio e esse trigo brotarem juntos. Não podemos mais pecar pela ignorância. E nós, então, que trabalhamos com a mediunidade, e como falávamos ali com o Dudu mais cedo, né, Dudu? Nós somos médium a cada momento somos médiuns, não é? Nós somos médiuns quando vamos comprar o pãozinho, nós somos médiuns quando fazemos o almoço da nossa família, nós somos médiuns quando ensinamos os deveres aos filhos, quando os nossos pais anciãos, muitas vezes voltando à infância, faz com que nós nos faltemos com a paciência, quando os nossos maridos, muitas vezes, e mulheres, criam problemas até para a sua própria evolução, como se fossem obstáculos. E a gente quer se melhorar, parece que não deixam. Nós também somos médiuns ali. Nós somos médiuns quando distribuímos sorrisos na rua, quando nós evitamos de dar aquela buzinada no companheiro que está fazendo um erro no trânsito, ou está devagar, ou está de bicicleta. Nós também somos médiuns ali. É lá o entendimento da mediunidade. A mediunidade absolutamente não nos limita à comunicação dos espíritos, seja nos nossos encontros particulares com os espíritos, seja nos momentos de socorro para com eles.
Eles vão aproveitar da nossa mediunidade ostensiva naqueles momentos para falar diretamente. Mas nós vamos estar sempre sendo intérprete dos pensamentos dos espíritos, mais do que penseis. Porque se nosso pensamento se confunde, né, Maria, o tempo todo e transita em ondas vibratórias, significa que nós recebemos intuições, não é? É no nosso dia a dia, o tempo todo. E nós vamos ter nuvens de testemunhas que vão observar o nosso comportamento nesse cotidiano aí. É a fila do banco que você respeita, é a fila do pão também que você respeita, é o sinal vermelho que você respeita. É tudo isso, porque quando você se sentar na mesa mediúnica, um espírito pode até te acusar de hipócrita. E muitas vezes nós vamos errar, mas você vai dizer: "Ô, meu irmão, me perdoe, eu também erro ainda." Porque o corpo humano ainda, como cárcere, me limita ao entendimento. Mas você sabe de consciência que você está tentando, você está se esforçando a ser um médium da mensagem de Deus. Então, concluindo o nosso estudo hoje, obrigado pela atenção de todos mesmo. A semana que vem nós vamos continuar e esse trabalho sim está ótimo. Falando de cada espírito, nós vamos falar de Dr. Bezerra de Menezes até chegar em Frederico Chopin, tá certo? Então, um beijo a todos. E eu convido vocês para uma oração, copiando, plagiando o nosso amigo Dr. Sérgio Felipe. Não tem como falar de tudo isso sem uma oração, não é? Então, convidando vocês a levar o pensamento aos espíritos superiores. Convidando não só vocês que estão aqui conosco materialmente falando, mas todos os espíritos que circundam a nós, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, aqueles que nos ajudam no dia a dia, aqueles que dão o conselho para a gente trabalhar no cotidiano, aqueles irmãos que tentam nos desviar do caminho do bem. Estamos todos convidados para a ceia do Cristo e que seja a prece desse momento a divisão do pão. Ó Jesus, Mestre amigo, abençoa as nossas mentes e os nossos corações, que as nossas inteligências e os nossos sentimentos sejam obras, cimento e tijolos nas nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a trilhar-te o caminho. Ajuda-nos, Senhor Jesus, que muitas vezes, tentando seguir-te os passos, que nós possamos cair, mas levantar, porque podemos contar, Senhor, com os Espíritos do Senhor do céu, que nos darão as mãos para nos erguer. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar essa encarnação, possibilidade infinita que nós temos a cada 24 horas de sermos melhores, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mãe dos Céus, Maria de Nazaré. Abençoa-nos todas as mães que somos e abençoa a mãezinha, todos os filhos também que somos. Graças a Deus, que assim seja. Gente, graças a Deus, que vocês tenham um dia assim maravilhoso a todos. E semana que vem estaremos aqui. Que Deus nos abençoe, viu?